Hebreus capítulo 10, versículo 19. Exortações à ousadia e à santidade. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Olhem para mim, por favor. O autor do livro de Hebreus, que não está definido, não sabe-se quem verdadeiramente foi, uns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Lucas, que não vem ao caso nesse momento, escreveu essa epístola, inspirado pelo Espírito Santo, para fortalecer os cristãos hebreus, que eram as pessoas que antes de serem cristãos, eram judeus, embora sejam religiões muito parecidas, mas são diferentes uma das outras. Nem todo o judeu acredita em Jesus como Messias, como Salvador. Há apenas um número muito pequeno de judeus que são considerados cristãos, que são os chamados judeus messiânicos. Então, esses judeus aqui, que agora haviam se convertido a Jesus, haviam se tornado cristãos. E eles tinham aquela religiosidade do passado, de viver um relacionamento com Deus frio, distante, porque os judeus, já desde os dias de Moisés, eles tinham aquele relacionamento com Deus distante, considerando a Deus alguém que está lá sentado no seu trono, como um juiz pronto para julgar e condenar a pessoa, qualquer que seja o menor delito que ela cometa. E Jesus, quando veio ao mundo, Ele veio para trazer um outro tipo de relacionamento, um relacionamento mais próximo, um relacionamento de pai para filho, que não era mais um relacionamento de criador com criatura, mas sim de pai com filho, tanto que Ele foi o primeiro na Bíblia a chamar Deus de Pai. Quando Ele ensinou a oração do Pai Nosso, aquilo foi uma surpresa, porque hoje é normal a gente chamar Deus de Pai, mas para os judeus aquilo era um absurdo, tanto é que o crime, vamos dizer assim, que Jesus cometeu para ser crucificado, foi ser chamado Filho de Deus, se considerar Filho de Deus. Isso era uma blasfêmia para os judeus. Então, os cristãos hebreus aqui ainda tinham aquele distanciamento, e Deus, usando aqui o autor deste livro, estava mostrando para eles que não, eles podiam ter ousadia para entrar na presença de Deus, mas que para isso era necessário alguns requisitos, como está escrito aí no versículo 22, ele diz: cheguemo-nos, ou em algumas traduções diz, aproximamo-nos com verdadeiro coração, faz assim com o dedinho assim para você contar comigo, verdadeiro coração, em algumas traduções diz, coração sincero, com inteira certeza de fé, faz assim agora, isso, e depois o que? 3, tendo os corações purificados da má consciência, e 4, o corpo lavado com água limpa. Então, a palavra de Deus mostra o seguinte: você tem ousadia para entrar na presença de Deus, você tem ousadia para poder estar diante dEle, porque, você sabe, eu estava falando para as pessoas aqui hoje de manhã, a maioria de nós, se não todos, eu não conheço a todo mundo, mas a maioria de nós não tem os requisitos necessários para entrar, por exemplo, na presença de uma grande autoridade. Talvez se eu ou você quiséssemos agora conversar, por exemplo, com o rei da Inglaterra,
alguém ia dizer assim: você, se você quiser, não vou muito longe, de repente, se você quiser agora falar com o presidente da República, face a face ali com ele, talvez vão dizer assim: olha, não é assim. Há alguns requisitos para você poder estar à frente de uma autoridade. Agora, nós podemos entrar na presença de Deus, que é o Rei dos Reis, que é o Todo-Poderoso, a qualquer momento, em qualquer hora, em qualquer lugar. Mas, para você ser aceito na presença dele, também há alguns requisitos. O primeiro dele é um coração sincero. Porque se tem algo que Deus abomina, é a hipocrisia, é a falsidade. Tanto que de todos aqueles que o Senhor Jesus tentou salvar, os que mais dificuldade ele encontrou não foi com os ladrões, com os adúlteros, não foi com os bandidos. A sua maior dificuldade em querer salvar foram os religiosos. Houve religiosos que foram salvos, Nicodemos, José de Arimateia, mas uma quantidade muito pequena comparado com os outros. Por quê? Por que isso? Porque a religiosidade traz pode trazer uma certa hipocrisia, falsidade, e isso Deus abomina. Porque tratando-se de um Deus que conhece o mais íntimo que nós temos dentro de nós, Ele conhece a cada um de nós mais do que qualquer pessoa, mais do que até nós mesmos. Quantas vezes a gente toma atitudes ou faz coisas que a gente se surpreende e diz assim: olha, eu não sabia que eu era assim, eu não sabia que eu seria capaz de... Você se surpreende, seja positivo ou negativamente, você está sempre se conhecendo. Deus já nos conhece, como ninguém é capaz de conhecer. Então, você se aproximar diante dele com falsidade, é no mínimo uma ofensa para ele. É no mínimo uma ofensa você não ser sincero diante dele. Então, a sinceridade foi a primeira das 4 necessidades para se entrar na presença dele. Deus não pede ninguém perfeito, Deus não pede ninguém santo, mas Ele pede que seja o quê? Sincero. Vejamos o caso de Gideão. Quando olha Gideão falando para Deus: Senhor, se o Senhor é conosco, por que sobrevém tudo isso? Traz um sentimento de que ele estava revoltado, que ele estava inconformado, mas também o quê? Sincero. Ia adiantar ele dizer: oh, aleluia, graças a Deus que o Senhor está comigo, se dentro dele ele estava revoltado? Faria sentido ele começar a louvar a Deus ali, se dentro dele ele estava: poxa vida, não é possível que Deus está comigo e eu nessa situação? O que é isso? Sinceridade. Quando Deus disse: não se preocupe, o Senhor é contigo, vai nessa tua força e livra o seu povo. Aí ele responde para Deus o quê? Eu sou o menor de todos. Pode soar insegurança, pode soar como que ele estava se sentindo inferior, como de fato estava, mas ele foi o quê? Sincero. E Deus encontrou nessa sinceridade maneira de chegar até ele. Amém? Então, a oração que agrada a Deus não é a oração bonita, com palavras bonitas, mas é uma oração o quê? Sincera, verdadeira. Oh, meu Deus, eu estou aqui, mas a minha vontade era sair daqui agora mesmo, porque olha, eu estou assim, eu estou desse jeito. Olha, mas se o Senhor tem compaixão de mim, me aceita. Deus, Ele vem sobre essa pessoa, Ele aceita ela na sua presença. Amém? Segundo, cheguemos-nos com verdadeiro coração e o que mais? Inteira certeza de fé. Como assim, pastor? É simples. A gente está falando de você entrar na presença de alguém que você não vê. E para que você consiga falar com alguém que você não vê, você precisa de fé. Por isso que está escrito ali, aí mesmo, não fecha o capítulo 10 não, mas no versículo, na página seguinte, no capítulo 11, no versículo 1, a Bíblia diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunhos.
Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aí eles dão o exemplo de Abel, depois de Enoque, e no versículo 6 ele diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque, leia comigo em voz alta, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Então, aqueles que se aproximam de Deus, é necessário que creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, quando você fala com Deus com sinceridade, aí entra o segundo requisito, com a certeza de que Ele está te ouvindo. Amém? Não por nossos méritos. Ele não ouve porque merecemos, porque por mais perfeito que uma pessoa possa ser, ainda não seria digno de ter suas palavras ouvidas por Ele. Mas Ele ouve pela misericórdia que Ele tem das nossas vidas, por causa do sacrifício de Jesus por nós, e ouve a nossa oração. Mas é necessário que eu creia que Ele existe e que Ele me ouve. Amém? Por isso que na Igreja Universal, você que está aqui há pouco tempo, nós temos o costume de fechar os olhos, né? Eu me lembro de um testemunho de uma senhora que falou que tinha medo de fechar os olhos, porque achava que o pastor ia hipnotizar ela, era alguma, né? Fora aqueles que acham que alguém vai mexer na bolsa dela, não é? Enfim, nós quando a gente fala feche os seus olhos, é para ajudar você nesse contato com Deus, porque quando você está com os seus olhos abertos, você está atento ao que você está vendo, e você está vendo Deus. Então, quando você fecha os seus olhos, você se desliga do campo físico, do mundo terreno, e se concentra naquilo que você está falando. É como se você imaginasse o próprio Deus à sua frente, e você falando com Ele. Amém? Agora, se você fica com os olhos abertos, você vai ficar olhando para o obreiro que foi lá atrás, ver a pessoa que chegou atrasado, o pastor que está andando de um lado para o outro, o tecladista que está se mexendo, você fica olhando até para o relógio para ver se a hora está na hora de ir embora, e aí você não consegue se comunicar com quem? Com Deus. Às vezes até tem gente que fecha um olho e abre o outro. Não adianta, você tem que se desligar e crer que você está diante de quem? De Deus. Percebe, sim ou não? Isso facilita você a crer que está na presença dEle. Terceiro requisito, tendo os corações purificados da má consciência. Então, o terceiro requisito é você estar bem com Deus, ter a consciência de que está fazendo a vontade dEle. Isso por quê? Porque a má consciência vai fazer você pensar o seguinte: será que Deus vai me ouvir? Será que eu vou ser aceito? Porque eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo. Não significa que uma pessoa que tem má consciência não será aceita na presença dEle. Mas há uma diferença entre a pessoa ter a má consciência e entrar na presença dEle para se consertar, e aquela que tem a má consciência, sabe que está no pecado e continua no pecado. Então é uma coisa completamente diferente da outra. Então, por que Deus, Ele pede que a gente mantenha a consciência limpa? Para que a nossa fé seja mais forte. Quando você está com a consciência limpa, você fala com Deus com mais ousadia, com a certeza de que Ele está com você, porque você tem a certeza que está com Ele, fazendo a vontade dEle. Mas quando você está no pecado, a sua força não é a mesma, a sua maneira de falar não é a mesma. Lembra de Adão e Eva? Quando, antes de pecar, eles andavam com Deus todos os fins de tarde, mas quando eles pecaram, o que eles fizeram? Quando Deus foi lá para andar com eles, como era costume todas as tardes, eles se esconderam de Deus. Não foi Deus que escondeu-se deles, não foi Deus que mandou eles se esconderem, foi o quê? A consciência deles, por terem desobedecido a Deus, fez eles ficarem afastados de Deus. E o problema do pecado é isso. Não é o pecado em si, mas é o que o pecado faz com você. O pecado afasta você de Deus. O pecado faz você se esconder de Deus. E esse é o problema do pecado. Por isso que o diabo é o tentador. Ele quer
e nos seduz a cair em tentação, no pecado, justamente porque Ele quer nos afastar de quem? De Deus. Então, Ele quer que a nossa consciência esteja suja, para não termos condições de entrar na presença de Deus. Então, verdadeiro coração, inteira certeza de fé, consciência limpa e o último, o corpo lavado com a água limpa. Aqui é um símbolo do batismo nas águas, porque o corpo lavado com a água limpa, é claro que o autor do livro de Hebreus não estava se referindo a tomar banho, não é verdade? Porque não é a condição física que nos afasta de Deus. Essa sujeira, essa sujidade que nós temos que nos desfazer, significa a velha vida, os velhos hábitos, e nós nos livramos dela através do quê? Do batismo nas águas. Então, quando você decide viver em comunhão com Deus, decide ter ousadia para entrar na presença dEle, viver em comunhão com Ele, então você se desfaz daquela vida velha, através do batismo nas águas, lavando a sua alma e vivendo uma vida nova na presença dEle. Amém? Por isso, ele diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Aí aqui há uma outra advertência muito importante. Uma vez que o autor do livro de Hebreus está falando sobre a necessidade de entrar na presença de Deus, de manter comunhão com Ele, ele diz, e também, não deixamos de congregar-nos, se referindo ao hábito de se reunir na igreja para buscar a quem? A Deus. Que naqueles dias, nos dias aqui desses cristãos hebreus, alguns estavam com receio de se reunirem por causa das perseguições, por causa de alguns cristãos que estavam sendo presos, perseguidos e até mortos por causa da fé em Jesus. Então eles estavam buscando a Deus, mas deixando de buscarem o quê? Juntos, deixando de ir, como nós costumamos dizer, de ir à igreja buscar a Deus. Então, Deus chama a atenção, não deixemos de congregar-nos. E Ele ainda diz, quanto mais se aproxima o dia da volta de Jesus, ou seja, quanto mais estamos perto do dia da volta de Jesus, maior é a necessidade de nos reunir para buscar a Deus. Mas a gente vê que está acontecendo o contrário. Quanto mais estamos chegando perto do fim dos tempos, maior está sendo o número de pessoas que têm abandonado a fé, abandonado a prática de vir à igreja. Hoje, agora, existe a onda dos desigrejados, que são aquelas pessoas que vivem na internet, até pastores, que dizem, olha, nós somos a igreja, não precisamos ir à igreja, nós somos, mas não existe igreja de uma pessoa só. Tanto é que a palavra igreja, no dicionário, ela é um coletivo. Eu não sei se você se lembra da época da escola, singular e plural, lembra? Coletivo de peixe é cardume, sim ou não? Que mais? Que eu já não lembro tanto. De cães é matilha. Igreja é um coletivo de fiéis. É um coletivo de pessoas fiéis a quem? Se chama o quê? Então não existe igreja de uma só. É a mesma coisa de falar cardume de um peixe só. Se é um só, é um peixe. Se são vários, é cardume. Se é um só, é um cristão. Se são vários, é uma igreja. Mas os desigrejados, eles dizem o contrário. A pessoa não precisa ir à igreja para buscar a Deus. O que tem sentido, de certa parte, que a pessoa de fato pode falar com Deus em qualquer lugar. E nós falamos isso no início. Mas há necessidade de se buscar a Deus juntos, para ouvir juntos, como está escrito aqui, admoestando uns aos outros. Eu dou um exemplo da fogueira.
quando você tem uma brasa, isso junta com a outra, uma vai aquecendo o quê? A outra. E isso é avivador. Amém? Você pode até buscar a Deus no conforto da sua casa. Se você não estivesse aqui agora, você poderia estar agora no seu quarto, com o ar-condicionado ligado, ali, talvez até com a coberta não que está tão calor, né? Mas ali no cantinho, sem ninguém incomodar. Para você poderia ser suficiente. Mas o culto é para quem? É para você ou para Deus? Então você não pode pensar no que é confortável para você. Senão o culto é mais seu do que para Deus. Se o culto é para Deus, você tem que pensar no que é melhor para Ele. O que é melhor para Ele? Eu buscar sozinho ou eu buscar com toda a igreja? Vamos pensar assim. Por exemplo, vai fazer quase 6 anos que eu não visito os meus pais. Meus pais tiveram 4 filhos, eu e mais 3 irmãos. Se eu for agora visitá-los, esta semana ou hoje, a minha mãe e meu pai iam ficar felizes da vida. Poxa vida, que bom, meu filho veio me visitar. Agora, se eu fizer diferente, se eu ligar para os meus outros irmãos e combinar com eles, com os meus cunhados, com a minha cunhada, com os meus sobrinhos, e dizer o seguinte: vamos todos visitar o nosso pai e a nossa mãe. A alegria dela, desse jeito eu quase mato a velhinha, tadinha, de alegria. Você está entendendo a diferença? Então, Deus vê você buscando a Ele sozinho, é maravilhoso, mas ver você se unindo com outras pessoas para buscar Ele, é muito maior. E o diabo odeia isso, ele quer acabar com isso, ele quer nos separar, ele quer nos isolar, porque é mais fácil ele derrubar você sozinho do que você unido na igreja. Amém? Então, por isso, tome cuidado para você não se iludir e acabar caindo na apostasia, porque tirar você da igreja é o primeiro passo para tirar você da presença de Deus. Primeiro ele tira você da igreja e depois tira, ainda que alguns que saíram da presença de Deus ainda estando aonde? Dentro da igreja, mas há outros que primeiro ele tira da igreja e depois tira da presença de Deus. Amém, pessoal? E aí, para completar, ele diz assim, olha só, versículo 32, lembrai-vos, porém, nos dias passados, em que depois de serem iluminados, suportastes grande combate de aflições, em parte fostes feito espetáculo com vitupérios, tribulações, e em partes fostes participantes com os que assim foram tratados, porque também vós compadecestes das minhas prisões, e com alegria recebestes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Então, ele completa dizendo o seguinte, lembre-se, as pessoas estavam deixando de congregar por causa das perseguições, das lutas. Então ele completa dizendo, lembrem que vocês passaram por aflições maiores. Lembre das lutas que vocês já suportaram. É como se ele dissesse o seguinte, vocês já passaram por coisa muito mais difícil, vão deixar a fé agora? Está entendendo? Sim ou não? Então, quando você passa por luta, especialmente você que já tem tanto tempo na presença de Deus, você tem que pensar o seguinte, eu não sou um marinheiro de primeira viagem, essa não é a primeira tempestade que eu enfrento, portanto, se eu venci as outras, não é agora que eu vou me deixar vencer. Quem aqui já passou por muitas aflições, por muita luta? Tem gente que levanta até os pés, se puder, não é? Pastor, olha, tudo bem que tem um ditado que diz, Deus dá as melhores lutas para os melhores soldados, mas eu já passei por muitas. Então Deus está dizendo para mim e para você o seguinte, olha, lembra de tudo que você já passou, e não é agora que você vai desistir. E ele diz, porque necessitais de paciência. Deixa eu dizer uma coisa para você, a paciência aqui, não é como a nossa paciência no nosso português, porque quando nós falamos paciência no nosso português, lembra, a gente pensa em alguém
deitado, esperando pacientemente. Não é assim? Paciência nos nos leva a pensar isso. Mas a paciência aqui, ela está ligada no original bíblico à perseverança. Tanto é que em algumas Bíblias aí você leu perseverança. Quem aqui na sua Bíblia está escrito perseverança? Aí, na revista e atualizada está escrito perseverança. Na nossa, corrigida e fiel, paciência. Então, a necessidade não é de ficar parado, esperando a morte chegar, não. A paciência aqui significa o quê? Perseverança. Significa você continuar fazendo o que tem feito. Amém? Então, há necessidade de perseverança para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, não basta só fazer a vontade de Deus, é necessário fazer a vontade de Deus e perseverar. E aqui eu tiro aqui eu aproveito para dar um conselho a você que sacrificou nesta manhã. Está escrito a necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, se você tem consciência que você fez a vontade de Deus, agora persevere, não desista, não deixe a ansiedade. Se você ainda não viu a resposta, se você ainda não viu, seja perseverante, para que você, tendo feito a vontade de Deus, você alcance a promessa. Isso serve para você que fez o sacrifício, serve para você que está perseverando por uma outra coisa qualquer. O fato de você fazer a vontade de Deus não significa que a resposta vai vir imediato. Se você fez a vontade de Deus, continue perseverando e a promessa cedo ou tarde vai se cumprir. Porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir, virá e não tardará. É a volta de Jesus. Mas o justo viverá pela fé. Se alguém se retirar, ou seja, retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram, que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, aqueles que retrocederem, Deus está dizendo, a minha alma não se compraz. Imagine você dizer, imagine você, Deus dizendo, a minha alma não se compraz, ou seja, eu não tenho prazer. Compraz significa ter prazer. A minha alma não tem prazer naqueles que retrocedem, naqueles que desistem, naqueles que abandonam a fé. A apostasia, o abandono da fé, que tem sido tão grande nos dias de hoje, é a maior tristeza de Deus. Essa é a maior tristeza de Deus. Ver pessoas que um dia se batizaram, que um dia se converteram, que um dia fizeram juras de amor para Deus, hoje virar as costas para Ele e fazer tudo o que antes eles haviam deixado de fazer. É o que diz lá em 2 Pedro capítulo 2, quando o apóstolo Pedro diz, é a porca lavada que volta a lamaçal, e o cão que se volta para o próprio vômito. Ele considera a pessoa que abandona a presença de Deus como uma porca que, depois de ter sido lavada, volta para o lamaçal. E o cão que, depois de vomitar, não é assim que os cães fazem? E é o que muitas pessoas fazem. Ela vomita o pecado, os vícios, a prostituição, a vida errada que ela vivia, e passado algum tempo ela vai lá e coloca de volta para dentro dela tudo aquilo que um dia ela vomitou para fora. Entende, sim ou não? Portanto, não basta você estar na presença de Deus, é necessário permanecer na presença dEle até o fim, para que você possa agradar a Deus. Amém? Fiquem de pé, por favor.